Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast da Trilha. Hoje é um episódio muito especial porque é o primeiro episódio que a gente grava com essa nova marca, a Chave, que não sei, Carol e Rodrigo, se vocês sabem, a gente fez uma votação ali nos nossos stories. Tiveram algumas, a gente abriu ali umas sugestões de nome. Os nossos seguidores mandaram alguns nomes, a gente pegou os 3 melhores, fizemos uma votação e ganhou a Chave, que foi o Pedro. Então, Pedro, estamos te devendo uma camiseta, a gente vai te entregar quando assim que possível. Então, hoje é um dia muito especial. Estou aqui com a Carolina Silveira, sócia da Marco Investimentos, escritório credenciado da XP e assessora de investimentos. Certo, Carol? Certo. E estou aqui com o Rodrigo Filosouto, corretor de imóveis e sócio da Imobiliária Filosouto. É isso, Rodrigo? É isso aí, Matheus. Beleza. Então, quero começar agradecendo ao Vini e ao Zanon, os sócios da Carol, que fizeram a aproximação, né, Carol, para a gente gravar hoje aqui. E agradecer demais a vocês, como eu falei para vocês antes de a gente gravar. Vocês estão emprestando a marca de vocês para nós. Vocês têm marcas, tanto as empresas de vocês quanto as marcas pessoais são maiores do que o nosso tamanho hoje. Então, estou muito honrado e muito feliz de ter vocês aqui. E tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa, como a gente estava tendo antes de começar a gravar. É uma satisfação então, enorme, Matheus, da gente estar participando aqui desse podcast. Eu acho que é um assunto muito polêmico, inclusive. E acho que a gente tem sempre que trazer ele à tona para as pessoas realmente pensarem no seu próprio momento, tanto de vida quanto no momento de vida financeira, que é muito importante, para tomar algumas decisões em relação aos seus imóveis, né? Então, eu acho que é muito pertinente esse assunto e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Carol. Matheus, é um prazer, né, cara? Tá aqui isso. de novo. De novo eu digo, resgatando essa amizade que começou lá em 99, né? Nos tempos de Paulista. Saudades do Betinho, Joemir, Bruninho e aquele time que fez história. Mas estamos aqui para falar de um assunto super, né, recorrente, mercado imobiliário, né, momento de compra. Então, assim, cara, vamos lá que o papo é bom e que a gente siga nessa mesma linha que estava aqui nos bastidores. É isso, maravilha. Então a gente vai... o imóvel ele tem basicamente dois caminhos possíveis. O imóvel como moradia e o imóvel como investimento. Então por isso tem aqui a Carol, que vai defender um pouco mais o lado do imóvel como investimento. E eu e o Rodrigo talvez desequilibrando um pouquinho mais para o lado da moradia. Para comprar um imóvel a gente tem algumas maneiras, que são as mais tradicionais, que é as que a gente vai abordar aqui, e tem o aluguel também. Então, a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens de morar de aluguel, as vantagens de comprar um imóvel na planta em consórcio, né? Então começar a pagar o imóvel antes de se mudar, e a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel que está pronto. Então, a Trilha entra nessa categoria de imóveis prontos. Rodrigo, ali na Firo vocês têm uma carteira de aluguel bem grande, né? Vamos começar pelo aluguel. Eu acho que é um assunto que todo mundo... É um assunto muito real para todo mundo, né? Sim. Quantos imóveis vocês têm hoje na carteira de aluguéis? Hoje são 2.500 imóveis em carteira, né, locados. Então é muita coisa. Então a tua empresa, vocês têm bastante propriedade para falar sobre isso. E Carol, vou começar com a pergunta mais polêmica da internet nos últimos anos, Fica quando o assunto é imóvel, aluguel, investimento. Tenta colocar na minha cabeça, na do Rodrigo, que talvez tu não vá conseguir. É um pouco difícil. Que narrativa é essa que surgiu na internet, principalmente no mundo dos investimentos, de que alugar um imóvel é mais vantajoso do que comprar um imóvel, do que construir o patrimônio com aquele valor? Então, a partir disso, a gente vai indo. Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta é a mais polêmica de todas. Então, vamos começar explicando um pouco sobre qual é a visão do mercado financeiro em relação a isso, tá? O mercado financeiro sempre vai se basear, principalmente, sobre o custo de oportunidade do dinheiro. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Qual é o custo de oportunidade deste negócio que eu estou fazendo, independente seja um investimento no mercado financeiro ou se seja a compra de um imóvel. E em momentos que a gente tem um custo de oportunidade sem risco, e esse custo de oportunidade ele é muito bom com as taxas de juro altas, como a gente está no momento hoje aqui no Brasil. A gente já teve 13,75, que foi o máximo, e agora a gente vem caindo aí nas 3 últimas reuniões do Copom. Então, assim, o que acontece é que tu tem que entender o quanto
a oportunidade de tu comprar um imóvel, se vale a pena em relação ao investimento, porque geralmente o que acontece? O Rodrigo pode confirmar essa minha informação, esse meu dado. Depende. Mas, geralmente, como é que é calculado o valor do aluguel de um imóvel? A gente tem um índice empírico assim, de avaliação que o aluguel de um imóvel é até 0,5% do valor do imóvel. E no momento em que tu consegue, então, a partir do mercado financeiro, ter mais de 0,5%, vale a pena, então, a imóvel gente... residencial, né? É importante que eu traga assim para essa... Que eu acho que é o foco aqui da conversa. Nossa, exatamente. Então, no momento em que tu consegue aplicar o teu dinheiro em algo que te dê além de 0,5% ao mês, por exemplo, vale mais a pena, segundo algumas teorias, alugar um imóvel e ter mais rendimentos. E isso a gente está falando de matemática, né? Depois entra também a parte da psicologia, que é da vontade das pessoas. Tem muita gente que o sonho realmente, de fato, é comprar o seu imóvel próprio, morar na sua casa. E então a gente não pode ir contra isso. Então, o meu papel sempre vai ser ajudar as pessoas a fazer a melhor fórmula matemática ali, financeira, digamos assim, para o momento de vida dela e também para a vontade que ela tem, ou não, muitas vezes, né, também acontece, de comprar o imóvel próprio. Tem um ponto fundamental aí que eu acho que é o seguinte, a compra de um imóvel, especialmente o primeiro imóvel, ele muitas vezes a pessoa que está comprando, e eu me incluo nesse grupo, a gente estava falando sobre isso agora, né, eu não dei a menor bola para o valor total do imóvel. Eu olhei, comprei com a Trilha, claro. Eu olhei, eu vi se dava para comprar, se a mensalidade cabia no meu bolso. E quando eu vi que a conta fechava para mim nesse momento, eu não me importei muito com a minha compra enquanto produto financeiro, que é aquilo que a tese que a Carol trouxe, né? E acho que isso é comum, né, Rodrigo? Acho que isso é muito comum. A grande questão, assim, que se a gente for fazer cálculo e matemática, eu acho que a gente vai ter uma enormidade de teorias, assim, né? Mas quando a gente fala da compra do imóvel, a gente está falando de um sonho, da realização de uma etapa da vida, de cumprir uma etapa da vida, né? De atingir um objetivo pessoal, profissional, seja ele qual for. Então, a questão matemática, ela sai um pouco da esfera da conversa e a gente começa a falar sobre desejo, sobre vontade, sobre sonho, necessariamente. E aí não tem muito essa questão investimento versus atingir um objetivo na vida, né? Marcar um check lá e realizar um sonho. Então, para nós é muito esse cálculo, assim, quando a gente fica aqui se degladiando entre, deixo meu dinheiro no banco, aplicado a uma renda fixa ou alguma outra oportunidade de investimento, coloco na bolsa, coloco no fundo de investimento, a gente tira o fator sonho da conversa, né? E quando a gente traz o fator sonho para a conversa, a gente para de fazer o cálculo na ponta do lápis ali. Tu tocou num ponto que é fundamental, que é a pessoa que faz esse raciocínio é a pessoa que tem o dinheiro do imóvel. Então, digamos que é um imóvel de 300 mil reais, a pessoa ela tem os 300 mil reais para aplicar esse dinheiro ao invés de imobilizar no apartamento. É essa a lógica, né, Carol? É essa a lógica, mais ou menos por aí, exatamente. Então, assim, a gente pega... como a Carol trabalha com finança, com investimento, talvez tenha um olhar mais focado para o imóvel também enquanto produto financeiro, mas a grande maioria das pessoas faz o esforço necessário para comprar o imóvel. Né? Tu tens certamente, Rodrigo, mais amostragem disso do que eu. Quantas pessoas compram um imóvel, têm o dinheiro para comprar o imóvel no valor? É muito raro, é muito difícil. É 10%. Eu acho que essa teoria, né, surgida na internet, pelos influencers e tudo mais, ela é muito baseada assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Todos eles têm imóvel. Todo mundo que diz, vai lá e vive de aluguel, né, deixa o teu dinheiro rendendo, compra o meu curso, né, com esse dinheiro do imóvel. São pessoas que necessariamente já têm seu imóvel, já têm sua mansão, sua casa própria, enfim, já sabem exatamente o que fazer com o dinheiro. Já realizaram o sonho do primeiro imóvel, né? De ter aquele lugar assim de aconteça o que acontecer, que esse é o sentimento que eu tenho agora com o meu apartamento, que é aconteça o que acontecer na minha vida, é daqui para frente. Vou fechar a porta, vou me regenerar, vou me restaurar e vou seguir a minha vida. Então... esse balanço entre o imóvel enquanto investimento e o imóvel enquanto conquista
para a primeira moradia, o imóvel enquanto produto financeiro, ele é algo que não entra na conta, é exagero dizer, né? Mas ele quase que não entra na conta. Sim. É isso, eu acho que é o quanto tu tá disposto a passar trabalho, a perder, para realizar esse teu sonho. Né, para dar esse check, entendeu? Para de fato, assim, realizar aquilo que é, o objetivo de, eu não vou dizer que 100% dos brasileiros, mas de boa parte deles, né? Parte, que é ter a casa própria, que é ter o primeiro imóvel, e aí vem os programas sociais ajudando nesse caminho, vem essa sinalização toda de taxa de juros também que a gente faz sobre momento, né? Sobre o momento da compra. Agora tá mais propício para eu comprar, posso esperar mais um pouco, compro agora, que é um pouco do que a gente falava aqui, mas, de fato, poxa, o realizar esse sonho, comprar esse imóvel, essa casa, um apartamento, o que quer que seja, a gente costuma dizer, né, nós do mercado imobiliário, que a hora é sempre agora, ou foi ontem, né? Mas vem fazer negócio. Carol, tá muito desequilibrado ou tá tudo certo? Vamos equilibrar essa balança aí, cara. Vamos dar uma equilibrada, eu acho necessário. Mas é isso. Então, do ponto de vista enquanto produto financeiro, o aluguel ele pode ser um bom negócio. Então, para quem tem o valor do imóvel e aplica esse valor em um outro produto financeiro que vai render mais que 0,5, que é o padrão que se usa no mercado. É isso. Mais ou menos isso, exatamente. Só que, claro, entra também a principal variável, que é o que o Rodrigo também estava falando, que é o ser humano, né? Então, do sonho, da vontade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu sempre falo que dentro do mercado financeiro eu sou muito mais a psicóloga ali dos meus clientes do que qualquer outra coisa, porque eu preciso entender de fato o que está passando, qual é o sonho, qual é o desejo daquela pessoa, né? Tem gente que o sonho da vida dela é acumular patrimônio de fato e não ter a casa própria porque não sabe também onde vai morar, onde quer morar. E hoje em dia, se a gente for ver umas gerações mais novas, existe bastante, né? A nossa geração existe muito isso. Eu não sei se eu vou continuar morando aqui em Pelotas, eu não sei se eu vou me mudar para não, né? Enfim, então eu não quero fazer nômades digitais, né? Essa exatamente. Galera que troca. Eu acho. Exatamente. Eu mudei de ideia no meio do caminho, tá? Do início dos meus 20 até os 30, eu mudei de ideia no meio do caminho. Sim, tu foi morar em Portugal, tu tem uma história... Tal, então, quando eu voltei pra cá, eu falei, cara, eu vou me enraizar no primeiro lugar e não sair daqui nunca mais, porque essa vida muito fluida que em algum momento a gente idealizou, ela te causa muito trauma também, né? Porque tu não consegue ter relações, tu não consegue ter, sejam profissionais ou pessoais, relações que duram 4, 5 anos. Tu não consegue ter, tu não constrói nada que seja muito valoroso em pouco tempo. Sólido, né? Então, eu tenho uma outra perspectiva em relação a isso. Eu morei fora também durante um ano. E quando eu voltei, eu pensei, nossa, agora eu tenho um universo praticamente. Agora é a hora de comprar meu apartamento. Não foi bem isso. Foi bem o oposto em relação a realmente, né? Onde eu vou querer estabelecer a minha vida. Então, eu acho que a variável já se encontra aqui entre nós três, né? Sim. A variável é humana mesmo em relação a tudo isso. E eu acho que talvez, a grande vantagem do aluguel seja essa, né? Tu tem menos amarras. Menos compromisso. Menos compromisso. 30 dias notificado, tu tá livre para fazer, né? Para seguir tua vida no caminho que e ainda eu mais acho hoje desejar. com a facilidade de alugar imóveis totalmente prontos, né? Que só leva teus bens pessoais. Então, eu acho que existe também esse fator e que aí é uma outra linha de raciocínio, uma outra linha de pensamento em relação a tudo que a gente está E eu acho falando. que tudo encaixa com... a gente vai sempre acabar no mesmo ponto, eu acho que é o momento de vida aí de compra, né? A gente vai sempre acabar nisso, porque para mim, quando eu voltei e eu tive esse pensamento de agora eu quero me estabelecer aqui e construir uma coisa mais sólida, a primeira coisa que eu relacionei foi eu vou comprar um apartamento. Sim. Antes disso, eu até tinha desejo, tinha vontade, mas a vida não encaixava. Então, a gente... Em todos os pontos que a gente tocar aqui, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar, né? Que é o momento. E aí, só um comentário, Carol, em relação ao teu trabalho e ali do Vini e do Zanon, que fizeram uma ponte contigo. Por que foi muito legal quando eu fui lá e conversei com eles? Porque eles, embora sejam do mercado financeiro também, eles, desde a primeira conversa, eles tiveram a mesma visão que tu, assim, né? De, bom, não é o melhor produto financeiro como investimento, obviamente o financiamento não é, a gente sabe disso, mas entenderam que existe um outro lado também, que é o lado mais psicológico, emocional da compra.
Eu contribuindo assim com esse assunto e investimento versus locação e coisas nesse sentido, poxa, a gente vive uma oscilação muito grande de Selic, né? A Selic que já chegou a ser 26,5 lá em 2000, ao ano lá em 2003, hoje a gente considera ela alta com a metade desse valor, ela está em menos da metade, né? 12,25. Veio de 2,5 em 2020, 2021, chegou a 14 agora, vem baixando de novo e a tendência é de que siga nesses cortes e siga baixando, mas é sempre se a gente encarar o imóvel sempre como uma equação de verdade, como investimento, a gente vai poder trazer esse momento da locação, mas a gente está falando da pessoa, do ser humano, do cara que quer ser um nômade, por assim dizer, que quer ter experiência e eu acho que hoje as pessoas procuram mais alugar imóvel porque elas querem experienciar mais, né? Elas querem morar... vamos pegar Pelotas, assim, pô, eu quero morar um pouco no Laranjal, um pouco no centro, um pouco na Zona Norte, eu quero ter essas experiências na minha vida para ter história para contar, para ter bagagem, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter uma outra galera que necessariamente quer ter, né? Uhum. Que quer ter, que quer cravar, que quer fincar raízes, assim, né? E dizer assim, cara, não, eu quero o meu cantinho, é lá que eu vivo, eu fecho a porta, bato a porta e a partir dali que a minha vida começa. É isso. E eu acho que o aluguel ele tem um ponto muito importante que eu não sei se é vantagem ou desvantagem, mas que eu acho que é interessante a gente falar, que é o aluguel ele pode acompanhar o teu poder de compra no momento. Então, eu estou num momento bom, sei lá, fui promovido, estou recebendo um outro trabalho, aumentei meu poder de compra. Eu aumento o valor do meu aluguel, da minha moradia. Então isso pode ser bom, por quê? Porque se eu estou bem, eu moro num lugar melhor e aumento a minha qualidade de moradia. Então pode ser um ponto positivo. O lado negativo disso é que, eventualmente, as coisas podem piorar também. Então, aconteceu comigo quando eu estava morando fora. Eu tive um momento ali que eu precisei baixar a minha qualidade de moradia. E, cara, isso te destrói. Te destrói. Então, o aluguel ele tem essa vantagem, que tu pode morar num imóvel mais caro, se as coisas melhorarem, mas tu também corre o risco de ter que baixar caso as coisas piorem. Quando tu compra um imóvel, no meu caso, eu comprei um imóvel que ele está bem no meio do caminho. Se as coisas piorarem um pouco, ele ainda vai me atender, eu vou conseguir arcar. E se as coisas melhorarem, ele ainda vai me atender também. Sim. Então, o aluguel ele tem essas variáveis. Né? Sim. E Matheus, eu acho que essa questão da locação que a gente traz como vale ou não vale, ela é muito de um exercício financeiro, assim, que a Carol faz, né? Pô, eu tenho 100 mil reais, né? O que faz sentido? Essa galera de agora, ela quer entrar num financiamento de 35 anos para morar em algum lugar, ou ela quer considerar viver, viajar, curtir, aproveitar, né? E para isso morar de aluguel e não pagar juros e não fazer nada nesse sentido. E tem também, só complementando, Rodrigo, as pessoas que realmente querem ter dinheiro de fato, líquido, exatamente, investido, seja no banco, seja numa corretora, enfim, porque aquilo ali traz paz de espírito, eu diria, assim. Está muito relacionado também com a saúde mental das pessoas, né? Essa parte financeira. Então, eu acho que tudo isso influencia. Eu resumiria tudo isso em uma frase que é: o momento de compra, então, ele pode ser agora, mas eu acho que a gente tem que sempre considerar o momento de vida que tu estás. Então, é só unir esses dois. Quando eles se encontrarem, eu acho que é o momento da tua compra, Carol, né? eu vou fazer uma pergunta bem básica, tá? Que consegue explicar pra gente o que é a Selic e por que ela influencia no custo do dinheiro, no acesso ao crédito e tudo isso? Claro, com certeza. Que é uma pergunta, às vezes, que a gente fala com tanta naturalidade. Isso. O que é Selic alta, né? Tem um monte de gente falando assim. Explica um pouco pra gente sobre o que é a Selic, como ela influencia no dinheiro, no acesso ao crédito e tudo isso. Com certeza. A Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil, né? Do nosso país. Então, o que isso significa? Quando a Selic está mais alta e tu for pegar um empréstimo, por exemplo, o teu empréstimo ele vai ser mais caro, né? Então, o que eu te diria em relação, por exemplo, a empréstimo, e aí a gente já estaria entrando numa outra vertente aí do nosso escopo. Pode ir. Tá bom. Se torna, então, um pouco mais caro para ti quando tu precisa pegar dinheiro emprestado.
tá? E quando a Selic está baixa, o que acontece é que o custo do dinheiro se torna mais barato. É basicamente isso que a gente tem que levar para a vida do dia a dia, para a vida prática, né? É nesse aspecto que a gente deve olhar. Então, a Selic alta, a taxa mais alta, faz com que as pessoas que têm o dinheiro em casa, o dinheiro guardado, em casa não, né? Mas tem sim, no XP. As pessoas que têm dinheiro, faz com que essas pessoas apliquem mais o dinheiro, porque com os juros mais altos, os produtos financeiros vão render mais. Exatamente. Certo? Os Rodrigo, produtos de renda fixa, a gente diria, O que isso influencia de renda fixa? Isso. O que isso influencia no mercado imobiliário? Uma Selic alta ou a Selic baixa? O que isso influencia em termos de oportunidade? É aquela famosa roda eterna ali, infinita, né? Dinheiro Selic alta, dinheiro caro. Dinheiro caro é pouca demanda. As pessoas, elas não querem comprar, elas perdem também o poder de compra. O salário não acompanha, né? Então a demanda costuma baixar. Se a demanda baixa, a oferta aumenta. Se a oferta aumenta, os preços caem, né? Então, isso é o impacto de um dinheiro caro. Selic alta, dinheiro caro. Dinheiro caro, pouca demanda. Selic baixa, é o contrário, dinheiro barato. Se o dinheiro está barato, eu estou mais disposto a investir, a comprar, a me arriscar. Então, se eu estou mais disposto, a demanda aumenta, né? Tá todo mundo mais disposto. Então, se a demanda aumenta e o estoque diminui, as pessoas estão comprando, o estoque está diminuindo, então a oferta baixa. Se a oferta baixa, o preço sobe. E aí eu acho que entra, então, a discussão, de fato, de cada pessoa, em cada momento da sua vida, momento de vida financeira mesmo, definir qual vai ser a melhor forma de comprar esse primeiro imóvel, né? Ou o primeiro, ou enfim, o imóvel, né, que ela quer morar ou quer investir. Então, eu acho que o papel disso tudo é definir como tu vai fazer essa compra diante todas essas variáveis aqui que a gente está colocando, né? Que seria a demanda e oferta dentro do mercado imobiliário e a parte também, se tu tem ou não dinheiro, como é que tu vai fazer essa compra, para falar mais especificamente da parte matemática, eu diria. Então, assim, quando a Selic está alta, as pessoas que vão comprar um imóvel, vão fazer um financiamento, por exemplo, elas perdem poder de compra, né, Rodrigo? Sim. Porque o financiamento fica mais caro. Sim. E, ao mesmo tempo, tem todo esse contexto que tu falou. Então, a gente vai voltar no mesmo ponto anterior, que é... Não tem a taxa de juros, ela vai influenciar na hora de comprar um imóvel? É evidente que ela vai influenciar. Mas está muito ligado ao momento, né? Sim. É momento pessoal. Matheus, eu tive recentemente assim, um treinamento com a minha galera ali na Firô, muito voltado para isso, assim, né? Como vender imóveis com a Selic em alta, né? Porque a grande questão, quando a gente traz o momento, é justamente esse, assim. Se a gente está conversando lá do outro lado da mesa com uma pessoa que ela é otimista em relação ao Brasil, né? Porque isso, né? Ou se ela é pessimista em relação ao Brasil, porque a gente está de novo falando com o interlocutor, né? Com a pessoa do outro lado da mesa. Eu sou otimista. A Selic está alta e eu tenho certeza que os juros vai baixar. Bom, se os juros vai baixar, vamos fazer um exercício de futuro aqui. Se os juros vai baixar com o tempo, a tendência é que a demanda aumente. Certo? Então o melhor momento de tu comprar o teu imóvel é agora, porque se a demanda aumentar, o preço a oferta vai diminuir, né? E o preço do imóvel, consequentemente, vai disparar. Compra o teu imóvel agora, né? Porque esse é o momento de comprar, olhando para o investimento, olhando para a resolução de uma dor, beleza? Então, para o cenário otimista, eu diria, compra agora. O Brasil ainda tem juros baixos, é sinalização sempre de aumento de preço de metro quadrado. O Brasil ainda tem um dos preços de metro quadrado mais baratos do mundo. Então, assim, compra agora. Vou fazendo o mesmo exercício, estamos conversando com uma pessoa pessimista. Diz assim, cara, o Brasil vai para o espaço, entendeu? Agora a questão é assim, a Selic ela é muito utilizada para controlar a inflação, então eu tenho certeza que a Selic vai aumentar, porque a inflação ainda não está controlada, está uma bagunça tudo, vai continuar uma bagunça e vai piorar. Beleza. Poxa, compra um imóvel. A melhor maneira de proteger teu dinheiro contra a inflação é comprar o teu imóvel. Carol, resumindo, não tem como fugir da argumentação do mercado imobiliário. No podcast da Trilha, né, Carol?
Pois é, Mas, então, assim, entrando também só para solucionar essa questão, de repente, a melhor forma de tu fazer a compra de um imóvel neste momento, com Selic alto e com os preços dos imóveis mais baratos, seria, então, uma outra forma que não a partir de um financiamento, Sim, de um financiamento, exatamente. E sim, de repente, dependendo se tu tem ou não um pouco de reserva, um pouco de dinheiro para dar uma entrada ou para dar um lance num consórcio, a partir então de um consórcio, que a gente não vai levar tanto a taxa de juros em consideração e sim a taxa de administração, e aí é um outro papo totalmente diferente. Um outro produto. Então a gente pode entrar nisso agora, que é... Eu só quero jogar um pouquinho do lado da Carol, assim, para não ficar assim, nós dois contra ela, Matheus. Porque tá essa balança que não tá certa, não, né? Porque a questão é a seguinte, ó. Além de tudo, quando a gente diz que é a hora de comprar um imóvel agora e o momento é agora e tudo mais, tem uma sinalização de que, embora a taxa de juros seja 12,25 agora, com os recentes cortes, o financiamento habitacional ainda é mais barato do que isso. Né? Então, poxa, se o teu dinheiro no banco rende a 12,25 e tu é um cara que tem liquidez para ficar lá com uma renda fixa 1% ao mês durante o tempo que for, enquanto a Selic estiver alta, ainda faz mais sentido para ti comprar o imóvel e fazer um investimento, porque tu vai pegar um crédito mais barato no banco do que o teu dinheiro rende lá atrás. A tua carteira, teu estoque lá com a Carol, o teu dinheiro está rendendo mais do que tu está tomando de empréstimo. Então, de novo, a gente vai para o mercado financeiro e a gente acalma ela aqui e diz assim, não, vamos deixar o dinheiro lá, né? E vamos pegar dinheiro de outro banco aqui para fazer o financiamento habitacional. Mas, assim, para a gente avançar... Fecha a conta para todo mundo. Para a gente avançar para a parte de comprar imóvel na planta e imóvel em consórcio. Antes de avançar para isso, hoje em dia a taxa da Caixa, que é o banco que mais se usa para financiamento imobiliário, mais barato, né? Ela fica ali perto de 9%. 9%, isso né? aí. Então, beleza, só pra gente... Isso fora dos programas sociais, assim, né? Programas. No programa da Minha Casa Minha Vida pode chegar até 4%, dependendo, né? 5%, 6%. Então, sobre isso, a gente vai fazer depois um podcast com um agente da Caixa, um agente bancário, para a gente aprofundar depois formas de financiamento e esse produto que é, sem dúvida, o que mais permite que as pessoas tenham acesso à moradia. Então, a gente vai entrar agora nas formas possíveis de comprar um imóvel. A gente pode comprar um imóvel, começar a pagar por ele antes de se mudar, né? Ou um consórcio, ou comprar na planta. Ou a gente pode comprar um imóvel que está pronto. E aí, nesse grupo onde é que entra a trilha. Carol, tu falou agora sobre consórcio, né? Então, que é um bom produto financeiro para a compra de imóvel. Fala um pouco mais sobre isso, quais são as taxas assim, de consórcio e por que tu entende que o consórcio é uma boa maneira de comprar um imóvel? É uma boa maneira de tu comprar um imóvel, porque tu vai ter um juros mais baixo, que é o que eu acabei de explicar. Tu não tem os juros em si, né? E sim uma taxa de administração. Eu achei que tu ia fazer propaganda do Rodrigo aqui. Né? Também posso fazer. Então, a questão principal é essa, né? Tu consegue ter ao longo do período ali que tu tá nesse consórcio, com juros muito mais baixos. É muito mais barato tu fazer a partir dele. Mas, claro, tem outras questões que também tem que ser levadas em consideração. Que é, por exemplo, o consórcio tu pode ser contemplado ali a partir de um sorteio, né? E vai dar sorte, literalmente. E depois a gente tem, então, a parte de que tu pode dar um lance por aquilo ali, né? E aí vai entrar a situação do quão organizado financeiramente tu é, se tu tem essa capacidade ou não. E essa estratégia é para essas pessoas, né? Porque senão tu pode ser a última pessoa a ser sorteada lá depois de 30 anos e aí tu só vai poder comprar o teu imóvel lá daqui a 30 anos. E não é essa a ideia. Então, saber utilizar dessas estratégias e saber se tu... se o consórcio ele cabe para o teu momento de vida ali e para que tu esperas, é bem importante. Então, é basicamente isso, assim, em relação ao consórcio. Entendi. A gente vai fazer também um episódio específico sobre consórcio. Já tá encaminhado. Ele tem essa vantagem, né, do consórcio, que tu paga taxas mais baixas, uma taxa administrativa. E a compra de um imóvel na planta, que o Rodrigo conhece bem, né, Rodrigo, os lançamentos imobiliários e tal,
tem uma lógica um pouco parecida, né? Tu vai pagando o valor de entrada do imóvel antes de te mudar, antes de morar. Então, tu tem que ter ali uma certa margenzinha no mês financeira para conseguir pagar o aluguel ou a moradia atual e ir comprando o imóvel, pagando a entrada do imóvel enquanto a obra acontece. Quais são como que tu enxerga a compra de um imóvel na planta? Para quem tu acha que funciona, para quem tu acha que não funciona? Eu acho que a gente vem muito... Pelotas virou um case nacional assim, de lançamentos nos últimos 2 anos, por assim dizer, principalmente naquele pós-pandemia ali. A gente atendia muita gente que vinha a Pelotas e dizia, cara, o que está acontecendo? Gente que representava... sei lá, desde tinta, argamassa, e diz, meu gerente só me manda para cá, porque aqui não para de sair obra, aqui não para de sair construção. E isso está girando demais, está fazendo um belo de um movimento aqui para nós. A gente tem essa máxima de que quem compra na planta compra melhor, né? Por quê? Porque compra mais barato, né? Compra, se bem escolhido, né? Compra um imóvel por um preço do metro quadrado, pegando isso como análise, mais barato, mais em conta do que o imóvel pronto, e se programa no sentido de fazer o desembolso financeiro do valor total daquele imóvel, parte do desembolso ao longo de todo o período de obra. Além de idealizar 3 anos antes, né? Normalmente são 3 anos os prazos de construção aqui, 3 anos antes, o imóvel que quer, a localização do imóvel que quer, a orientação solar que se imagina, a localização que vai morar. Então, assim, tem muito de psicologia nisso, assim, né? De idealização, de cumprir uma etapa, de se imaginar, de ir se desapegando de onde se está hoje para onde se quer ir. Então, tem muito de planejamento nessa história de compra de imóvel na planta. Mas eu acho que os principais argumentos são esses, assim, de comprar barato, de comprar mais barato, na maioria das vezes. Compra o imóvel, vamos usar o lançamento como ponto de partida. Assim, sim. Né? É o momento que está mais barato. Sim. Além de estar mais barato, porque está começando o projeto ali, porque é o momento em que a construtora ainda não fez nada, né? Exato. Só o terreno lá e ela está vendendo um sonho. Aqui, daqui a 3 anos e meio, 4 anos ou 3 anos, seja lá o tempo que for a obra, vai ter um prédio, um empreendimento desse jeito aqui. Então, a construtora ela tem também que reduzir um pouco a margem dela nesse momento, claro. Porque quem está comprando ali está comprando uma aposta, está comprando uma promessa. Isso naturalmente faz com que o preço já diminua. E tem também as condições de lançamento, que geralmente existem condições de desconto em lançamento. Então, quem compra na planta, no lançamento, tem essa vantagem, né? Sim. Que tu pega a valorização do próprio lançamento, depois pega a valorização da obra, depois pega aquela valorização quando a obra começa a aparecer, né, Rodrigo? Isso. Que as pessoas começam a ver a obra e falar, o que está acontecendo aí, eu quero ver o que vai sair e tal. Tem a valorização da entrega do empreendimento. Isso. Então, pega toda essa valorização. E quando é sucesso, tem ainda a escassez, né? Tem o investimento, gatilho de escassez. Eu acho que tem uma série de coisas, assim, quando tu compra bem, né, tu acaba colhendo muitos frutos em razão disso. Tu escolhe teu sol, né? A gente vive numa cidade úmida, então tu escolhe uma posição melhor. A tua posição, tu escolhe o andar que tu quer, né? Tu escolhe o fluxo de pagamento que tu pode, né? Então, assim, tu te programa. Ano, no 13º. Para linkar com a questão do consórcio que a gente estava antes aqui, se tu é organizado o suficiente e tem, além disso, caixa, por assim dizer, tu começa a projetar o teu financiamento lá para frente, né? A partir a quitação do imóvel, não o financiamento, mas a quitação do imóvel lá para frente. Então, se a gente for pegar o consórcio, hoje tem uma taxa de administração ali que varia, acho que de 15% a 20% no período, né? Num período de 10 a 15 anos, dependendo das cartas. E o financiamento imobiliário hoje, no melhor cenário, tu vai pagar 8,5% ao ano de juros. Então, assim... É muita diferença, né? É muita diferença no final das contas. Então, a compra do imóvel na planta gera planejamento e organização. E eu acho que essa é a grande vantagem de fazer essa aquisição. E aí tem um contraponto que é fundamental da compra de um imóvel na planta, que tu não pode te mudar para ele. Né? Tu não pode te mudar. Então, comprar um imóvel na planta, a gente também está falando de uma família ou de uma pessoa, seja como for, que tem que ter uma margem financeira. Né? Então, a pessoa ela tem que conseguir sustentar 2 parcelas durante 3 anos. Vamos usar esse período como referência. Então, ela vai estar pagando aluguel
e ela vai ter que pagar o imóvel na planta durante 3 anos. Sim. Então, as vantagens a gente já falou. Sim. E a desvantagem, as desvantagens eu entendo que são essas, né? Tu acumula parcelas, Sim. Então isso às vezes sufoca ali o mês da família. Claro. Né? Tu não tá usando, tu tá pagando por algo que tu não tá usando. Tu não tá usando, exatamente. E tem algo que acontece muito, Rodrigo, eu acho que também tu vai ter bastante amostragem em relação a isso, que é quando chega a entrega do empreendimento, já não atende mais aquilo que a pessoa comprou lá atrás. Isso. Então, isso acontece bastante também, né? A família aumenta, a família diminui, situações mudam, porque 3 anos é muito, muito então, tempo. Então, assim, vamos dar um exemplo. Há 3 anos atrás, era inimaginável que as pessoas iam querer quadra de beach tênis num... Isso aí. 3 anos atrás eu tinha 1 filho, hoje eu tenho 3, entendeu? Então é assim, ó, se eu tivesse comprado um imóvel em 2020, né, com a necessidade de 2020 era uma, a necessidade de 2023 ela é completamente diferente. Então é isso, comprar na planta tem essa... enquanto produto financeiro, Carol, talvez junto com o consórcio, certamente junto com o consórcio são as melhores oportunidades, né? E tinha também um perfil de investidor que agora está um pouco sufocado aqui em Pelotas, né, Rodrigo? Que é o investidor que ele comprava na planta, no lançamento, para revender na entrega. E também muita gente ganhou muito dinheiro nos últimos anos em Pelotas nesse formato de investimento. E agora ficou, como o mercado saturou um pouco, né? Tem as construtoras têm estoque, não conseguem revender os imóveis. Esse investimento hoje em dia em Pelotas, ele deixou de ser, ao menos na minha visão, obviamente não estou cravando nada aqui, ele deixou de ser um bom investimento porque tu está concorrendo com muita gente para revender aquele imóvel, né? Então... essa aposta, né? E eu me lembro que a gente está do lado de cada mesa no sentido de, poxa, a gente vai lá e atende um cliente, tem a construtora como parceira, tem um cliente comprador, né, como parceiro, um corretor como parceiro, e a gente tenta, ao olhar para um projeto, extrair tudo de bom que ele tem. Né? E um dos argumentos que surgiram durante muito tempo foi essa do investimento, né? Vem fazendo a tua poupança em imóvel. Né? Porque era essa a fala, vem aqui comprando, pagando parcelas razoáveis, por assim dizer, de um imóvel, um bem sólido, uma coisa que te gera confiança, patrimônio, enfim. E quando isso estiver pronto, quando este imóvel estiver pronto, a tendência do mercado imobiliário, a gente admitia assim lá no passado, num passado recente, assim, vamos pegar 10%, 15% de valorização ao ano, né? Então, poxa, eu estou comprando bem. O meu imóvel, bem no sentido de estou comprando no momento certo, né? O meu imóvel vai valorizar, porque as características que fizeram eu escolher esse empreendimento aqui, eu tenho certeza que vão valorizar. Se valorizarem 15% ao ano, são 45% ao longo do período de obra. Né? O que valoriza 45% em 3 anos numa Selic baixa? Então era um belo negócio. E aí, Carol? Não, então era de fato um baita negócio, né? E ainda é assim. Eu vou fazer agora um breve contexto com a criação da trilha. Que a trilha surgiu desse... Eu quero saber, isso aí mesmo. Quero saber assim, como é que foi. A trilha surgiu especificamente desse contexto, que é tanto as construtoras quanto os investidores que compraram os seus imóveis para revender, eles não estão conseguindo revender. As construtoras, elas chegam hoje nas entregas dos empreendimentos hoje, chegam com estoque. Não só em Pelotas, isso é um fenômeno que está acontecendo em qualquer cidade que tem 400, 500 mil habitantes, está acontecendo isso. Então, a trilha surgiu desse cenário de os imóveis que as construtoras não conseguem vender e os imóveis que os investidores não conseguem revender e estão gerando custo ali, porque o investidor e a construtora eles têm que pagar o condomínio e IPTU daquele imóvel. Sim. Isso para a pessoa física, para a pessoa que tem um imóvel, tá? Um investidor, ele vai ter que pagar ali 350, 400 reais de condomínio mais IPTU. Pô, isso incomoda, ele não quer botar para alugar, isso incomoda. Para as construtoras, soma todo esse valor de vários apartamentos, então é um problema grande. Então, o que a gente faz na trilha é, dentro desse cenário de imóveis prontos, a gente faz uma venda que é igual à venda na planta, só que a pessoa pode morar. Então, a pessoa ela se muda para o imóvel, ela vai pagando os 20% de entrada durante 24 meses, por exemplo, e lá no final ela financia. Então, isso para quem tem um imóvel parado, seja para a construtora ou para o investidor,
É bom por essa razão, Rodrigo, que ele ganha a valorização desse tempo e para a pessoa que está comprando é a forma possível de comprar. Porque eu não acumulo a parcela com o imóvel na planta. Isso aí, tu te muda agora, começa a aproveitar agora. Te muda agora e tu tem o benefício do imóvel na planta, que é o planejamento para financiar, né? Tu tem ali 2 anos para te organizar e entender que tu vai entrar no financiamento, mas já morando no imóvel. Então foi nesse cenário, especificamente esse problema que a trilha se propõe a resolver. Para quem tem um imóvel. É um belo problema a ser resolvido, né? Porque, a gente está falando de Pelotas. Pelotas hoje, eu não tenho os números oficiais, assim, mas a gente sabe que a oferta de imóveis, né, ela é alta, então tu tem cliente para resolver a tua dor, né? Eu acho que e a necessidade, a demanda, tu continua sempre tendo, porque a gente sempre entende que tem alguém querendo morar em algum lugar, resolver uma dor, trocar de vida. Eu acho que o imóvel se propõe a resolver a vida, né, de alguém. Né? Essa é a grande questão assim, dos lançamentos e das novidades que surgem, dos condomínios que surgem, coisas nesse sentido. Então, é uma bela dor a ser resolvida, aí, uma dor latente mesmo. E é um problema grande, assim, né? É um problema grande, tanto para quem vende, porque o que acontece muito é que para comprar um imóvel pronto, a pessoa ela tem que ter os 20% para dar na assinatura do contrato. E aí financiar o saldo, os 80% restantes do valor do imóvel. E aí a gente volta naquele problema inicial ali que a gente estava comentando, que é quem tem esse dinheiro. Sim. Não é muita gente. Então, o imóvel que está parado hoje, primeiro que do ponto de vista, assim, até social, é uma pena tu ver um imóvel vazio, né? Sim. Podia ter uma família ali morando e tu vê o imóvel vazio, é uma pena. Então, tu tem esse lado. E tu tem o lado de... Eu perdi meu raciocínio agora. Não, tu tá falando sobre essa questão as vantagens da trilha, né? No sentido de... Quem é o público da trilha, como é que essas pessoas... O porquê escolher a trilha, né? A gente pode dizer assim nesse sentido, porque tu tá falando do projeto da questão social do imóvel. É isso, o lado de ver o imóvel vazio não faz uma sentido, pena. É uma pena tu ter esse imóvel vazio. E muitas vezes também eu acho que para quem possui os imóveis estão vazios e eles estão pagando... Imóvel vazio é dinheiro parado, né? Exatamente, essa é a dinheiro parado. Então, exatamente. Eu acho que tu resolve um problema... Tu resolve duas dores. Tu resolve um problema dos dois lados. A questão para quem compra, tu tem essa vantagem de sair do aluguel. Quem paga aluguel é um valor que de fato te incomoda, assim. Todo mês tu desembolsar um valor que... que esse valor ele podia estar sendo... poderia estar sendo usado para construir o meu patrimônio de alguma forma e tal. E vai te incomodando esse valor, né? Então tu já te muda e começa a fazer essa construção de patrimônio. E tem esse benefício que é o maior benefício de comprar na planta, eu entendo, que tu tem o tempo para te planejar para o financiamento. E em relação ao imóvel, em relação a quem vende, tu tem essa valorização do imóvel também, né? Que é uma... No tempo. Tu diz assim, em relação... Quero comprar um imóvel pela trilha. Alugo... Faço minha aprovação de crédito, vamos dizer assim, vejo ali, pediu 20% de entrada, consigo financiar 80%. Esses 20% de entrada eu parcelo em 24 vezes com o vendedor. Já morando lá. Já saio morando, já não tenho problema em relação a isso e os 80% continuam corrigindo ou... Corrige um valor pré-fixado de 10% ao ano. Entendi. Então, continua a valorização do imóvel. Então, para o vendedor é bom, porque ele vende valorizado. Sim. Então, esse é o nosso... Enquanto produto financeiro, é isso. Sim. E aí tem uma vantagem, que é tu não te descapitalizar tanto na compra de um imóvel, né? Porque, às vezes, tu dá esses 20%... Eu uso sempre o exemplo de um imóvel de 300 mil reais, que é um valor médio, né? Tem valores... É um bom valor como média. Tu tem que ter 60 mil reais para dar na assinatura do contrato, para comprar um imóvel que está pronto. Então, a gente joga esse valor ao longo do tempo. Ao longo dos 24 meses. Nem assim, Carol, tu quer comprar um imóvel. É interessante, eu quero vender um imóvel assim. A Carol tem um imóvel que recebeu uma visita nossa lá, né, Carol? De um cliente que acabou não fechando um imóvel no Fragata, certo? Isso, perfeito.
E quase que a Carol vendeu o imóvel dela com a gente. Em uma semana. Em uma semana que ela colocou ali, é isso. Mas é uma estratégia muito interessante. Eu acho que a gente vai voltar lá pro ponto inicial, né? Entender qual é o momento de vida que tu tá, entender o que tu quer, qual é o teu objetivo, que é basicamente isso que eu faço diariamente no meu trabalho, né? Entender quais são os sonhos, os objetivos daquela pessoa e qual é a melhor forma dela fazer essa compra, né? E muitas vezes eu acho que a tua solução, ela vai ser muito útil para uma fatia importante, considerável, com certeza. Então, eu acho que não existe ferramenta ruim. Eu acho que existe ferramenta mal utilizada, às vezes, né? A gente não sabe... Muitas vezes as pessoas tomam decisões por não saber utilizar as ferramentas. E eu acho que é aí que o ponto principal que a gente está levantando aqui para as pessoas... enfim, pensarem sobre o assunto, né? Refletirem. Teu raciocínio, eu acho que o nosso papel, enquanto atores desses mercados, é justamente mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, por isso que a gente trouxe hoje a Carol, trouxe o Rodrigo, a gente vai trazer gente de consórcio, gente de financiamento, para entender, para ajudar as pessoas a entenderem qual dessas ferramentas é a que mais encaixa com o seu perfil, com o seu momento de vida. Perfeito. Carol, tem algum momento, do ponto de vista, assim, também é uma resposta que não tem resposta certa, né? É algo muito subjetivo. Mas o quanto tu entende que cada pessoa tem que ter de reserva financeira para poder pensar num passo um pouco maior, seja de investimento ou seja para um primeiro imóvel como moradia? Perfeito. Tudo vai depender da estabilidade do teu trabalho, né? Então, assim, a gente sempre leva em consideração, desde que se tu é autônomo, se tu é empresário, se tu é um funcionário público, um CLT, enfim, depende de tudo isso. Então, o primeiro passo é fazer uma anamnese em relação a esse momento. Bonita essa palavra, Carol. Uma anamnese. Gostei, veio. Eu até fiquei pensando um pouquinho. Seria, então, um raio-x ali, uma fotografia do teu momento. Sim, boa. E agora eu esqueci. Desculpa, não queria. Desculpa. Mas o primeiro ponto... momento. A profissão de acordo com... Fazer uma anamnésia do momento. Fazer uma fotografia ali, tirar uma fotografia do teu momento, entender isso. E a partir disso, tu define, então, o que vai ser a tua reserva de emergência, que é tanto falado, né? E a reserva de emergência, na verdade, ela não é uma reserva de emergência de fato. A gente sempre considera ela como também ali uma parte do teu patrimônio acumulado para outros objetivos de curto e médio prazo também, né? Como viagem em família ou outras coisas nesse sentido, troca de carro, enfim, alguma coisa que tu vai fazer. E aí, então, o que acontece? Para um autônomo, por exemplo, eu diria que no mínimo 12 meses ali tu precisa de uma reserva de emergência para pagar os teus custos fixos do teu padrão de vida ali para te manter durante 12 meses, porque tu não sabe o que vai acontecer. Inclusive, a gente teve agora uma pandemia que mostrou muito para muitas pessoas o quão importante é ter uma reserva. Então, eu diria que para um funcionário público é um pouco diferente, né? Essa conversa seria um pouco diferente devido à estabilidade do trabalho deles. Claro que tem muita... Em relação a tempo, tu diz, né? Menos tempo. Menos tempo, exatamente. Aí a gente trabalharia de fato em relação aos objetivos. Tu já tem teu imóvel, tu não tem. Tu quer comprar, tu não quer. Enfim, aí tu tem que entender como é que aquela pessoa vive, né? E aí, a partir disso, determinar. E aí não tem uma resposta que eu vou te dizer, olha... X não dá para fazer isso. Mas o que a gente sabe é mais ou menos que 12 meses para um autônomo e 6 meses para outros tipos ali de menos que isso também, para muita gente, é muito difícil tu ter reserva de 1 mês, de 2 meses. A gente tem que... É importante importantíssimo a gente lembrar disso. Mas tu ter uma reserva de pelo menos 4, 5, 6 meses é um negócio que, assim, emocionalmente a tua vida dá uma tranquilizada que é muito importante para tu pensar num passo como, por exemplo, a compra de um imóvel ou um investimento a mais médio, longo prazo, né? E a gente tem, Rodrigo, no mercado imobiliário também aquela pessoa que a gente estava falando antes, que ela espreme uma planilha de Excel ao máximo e no que sobrou R$10, ela compra o apartamento. Dá para comprar. Dá para comprar.
Aí é ousadia, né? Aí vem com ousadia e alegria ali, porque a gente sabe que, cara, é difícil. E eu acho que o nosso papel, de verdade, como atores, também é sinalizar em alguns momentos que não é a hora. Vale a pena, não é a hora, não é a hora, vamos se programar. Uma coisa que a gente faz, tem feito bastante na trilha, e tava falando com o Vicente aqui, que é do estúdio. O Vicente, ele é uma das pessoas que a gente conversou, que ele falou, cara, eu gostei do projeto, gostei da ideia e faz sentido para mim, mas eu quero amadurecer um pouco mais a ideia, quero deixar um pouco isso, porque comprar um imóvel, tu precisa estar com a ideia madura, não pode fazer de maneira impulsiva, não pode ser não, cara, tem que olhar, pesquisa um pouco, fala com alguém de confiança, por isso que é muito importante o papel do corretor, da imobiliária, para gerar confiança na pessoa, né? Para que a pessoa sinta que, não, beleza, entendi o negócio, eu vou dar mais uma estudada, vou dar uma pensada, tem que fazer com calma. E eu ainda diria que o corretor, a imobiliária e mais um assessor de investimentos. Dois. Né? Eu acho que a informação, né? A informação nunca é demais, assim, fazer as coisas com o pé no chão, fazer as coisas, né, sabendo, consciente, tirando a ansiedade de lado, né? Que eu acho que é o mal do século, assim, a ansiedade, o estresse e tal, tirando isso de lado. A jornada de compra no Brasil de um imóvel ela é alta, né? Eu acho que o dado do último evento imobiliário que eu fui agora em setembro são 14 meses, né? Do dia que te desperta a vontade, né? A média, do dia que te desperta a vontade de comprar um imóvel até, de fato, tu realizar lá a compra, a assinatura do contrato de compra e venda, do financiamento, seja o que for. Então, isso é média, né? Tem gente que decide muito rápido e tem gente que ainda decide muito mais devagar. Eu não sei em que papel tá o Vicente ali, mas a grande questão, assim, é a média disso e o momento de cada um, porque muita coisa influencia, e né? Essa é a verdade. Tem um ponto, né, Rodrigo, que também é interessante entender que quando a gente decide comprar um imóvel e a gente sente que chegou o momento ali, que surgiu uma oportunidade, quando a gente sente que está maduro, tem que aproveitar, né? Sim. Isso é algo que... Sim. Porque os preços do mercado imobiliário aumentam. Sim. É uma regra básica do mercado imobiliário, né? Os imóveis eles vão ficando cada vez mais caros. O aluguel vai ficando mais caro. Então, no momento que amadureci a ideia de comprar, confio na pessoa que está intermediando, eu sei que está me colocando num negócio bom, fechou com a minha condição, todo o meu momento, tem que aproveitar. Sim. Porque as oportunidades no mercado imobiliário, uma oportunidade bem aproveitada no mercado imobiliário pode ser uma estabilidade assim, muito perene. Faz te mudar de vida. Eu acho que eu conto um pouco da minha história. Assim, eu óbvio, nasci na imobiliária, né? E em 2007 eu comecei a trabalhar, e em 2010 eu comprei meu primeiro imóvel. E eu comprei na planta. E, cara, comprei num momento de alta, num momento de boom, né? O boom do mercado imobiliário lá em Pelotas, aqui em 2011. E comprei imóvel na planta em agosto de 2011. E quando ele foi entregue em dezembro de 13... Não, foi, cara, julho de 14, né? O imóvel foi entregue. Eu vendi esse imóvel com 100% de rentabilidade, porque compra na planta, compra à vista, compra com desconto, o projeto era bom, a localização era legal, o imóvel valorizou, né? E foi exatamente 100% do dinheiro que entrou pro dinheiro o dinheiro que saiu da minha conta pro dinheiro que voltou para minha conta. Eu digo, isso aí muda a tua vida, né? Isso aí te dá tranquilidade, estabilidade, te dá uma série de coisas assim. Então, comprar imóvel era ontem, né? Ao momento certo. A tua ideia quando pode falar, Carol, desculpa. Não, embora eu do mercado financeiro também sou uma entusiasta e acho que é muito interessante e muito importante também pensar no mercado imobiliário como uma forma de tu conseguir acumular patrimônio, né? Então, exatamente. assim, porque no mercado financeiro, querendo ou não, tu já tem que ter uma certa organização, tu já tem que ter um certo dinheiro para fazer ali o teu primeiro aporte, tua primeira carteira de investimentos, após a tua reserva de emergência, né? Então, muitas vezes, tu utiliza uma etapa da vida fazendo compras e vendas de imóveis para aumentar o teu patrimônio, para chegar lá no futuro e tu conseguir ter liquidez ou aluguéis, enfim, né? Sim. E é o que eu vou voltar a dizer aqui sobre as ferramentas. Então, eu acho que essa ferramenta ela é uma ferramenta muito boa para acúmulo de patrimônio, eu diria. Então, porque no mercado financeiro tu vai acabar entrando em um outro momento.
né? Cada um acaba tendo um momento certo de entrar nesse... Esse imóvel que tu comprou pensando em investir ou tu comprou para moradia? Não, comprei pensando em investir. Comprei, cara, uma sociedade com a minha mãe, de mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então vamos nós dois aqui. Aí compramos à vista, compramos com desconto, naquela época assim era 30% de desconto, né, no lançamento, pela política da construtora de dizer, preciso do dinheiro do investidor para fazer a obra. Existia uma credibilidade, confiança, a questão da localização que a gente falou antes, né, primeiro ponto ali para a escolha do imóvel, né? E aí houve uma valorização de vou colocar assim, quase 60%, 70% do valor de tabela do empreendimento, do lançamento até a entrega. Então, somado aos 30% de desconto que eu já tinha, né, foi 100% de rentabilidade em 3 anos. Mas, a gente viveu ali, naqueles de 2011 a 2014, um ciclo de muita alta, né? E esses ciclos, hoje, no Brasil, eles são mais curtos, né? Então, também tem que ter muito cuidado, assim, em relação a isso. E para a gente ir encaminhando para o final, acho que uma pergunta que fecha muito bem tudo isso que a gente estava falando, que é a gente fazer um esforço para comprar o primeiro imóvel para moradia. Como que a gente pode, ou em que momento a gente pode fazer esse imóvel, que foi um esforço grande para moradia no primeiro momento, se tornar um negócio? Por isso que eu te perguntei se tinha comprado para moradia ou para negócio. Eu acho assim, tu resolvendo a tua dor, né, do momento, comprei para morar. Primeiro, zero arrependimento. Né? Comprei caro, mas cara, aquele imóvel resolveu tua dor, te atendeu a ti, tuas necessidades, tua família, tua namorada, teus filhos, enfim, né? Resolveu uma dor, tu não faz conta, né? Quando as decisões são tomadas com o coração, eu acho que a gente não faz conta depois, né? Carol tá alucinada. E aí depois disso, cara, eu acho que tem a questão do momento da venda, né? Porque o imóvel, de fato, ele não desvaloriza, né? É muito difícil tu conversar com pessoas que no tempo perderam dinheiro com o imóvel, né? Eles podem não ter ganho tanto, mas podem não ter ganho tanto quanto ganhariam numa outra aplicação, de repente, mas perder no mercado imobiliário é muito difícil, né? É muito difícil. Porque tem algo também que é fundamental no mercado imobiliário, que é o valor da parcela do financiamento. Ele, eventualmente, ele pode começar mais caro, vai depender da tabela escolhida e tal ali. Sim. Mas em algum momento da jornada do financiamento, o aluguel, caso eu coloque esse imóvel para alugar, e o financiamento, eles vão cruzar, né? A linha vai cruzar. Então, o aluguel vai começar a ficar mais caro do que o financiamento. Porque o financiamento não vai aumentar a tabela. Ou ele se mantém igual, ou diminui. Isso, certo, Rodrigo? Certo. E o aluguel, não. O aluguel, ele vai aumentando. Sim. Então, no médio, longo, assim, aí muito longo prazo, né? Falando de 5, 10, 15 anos, a parcela do financiamento, as pessoas que compraram imóvel há 10 anos, há 15 anos, a parcela do financiamento é uma coisa irrisória hoje, do que começou. O esforço do começo é diferente do final. Exato. Então, o imóvel, o primeiro imóvel para moradia, e eu enxergo o meu imóvel assim também, eu certamente não vou demorar os 30, 35 anos do financiamento para quitar o meu imóvel. Então, eu vou amortizar ele de alguma forma e transformar ele em investimento. E esse valor que eu teria desperdiçado com o aluguel, ele ajudou a compor esse patrimônio até aqui, né? Então depois eu vou tentar dar esse passo mais para frente. Essa lógica, Carol, funciona na tua cabeça? Ela funciona, ela é interessante, sim, porque como eu falei agora recentemente, a questão toda do acúmulo de patrimônio ela é muito importante, até mesmo antes de tu realmente querer fazer planos no mercado financeiro de fato, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é uma boa estratégia. Eu gosto muito do mercado imobiliário também. Acho que é um bom ambiente de investimento, eu diria, para quem utiliza as estratégias certas com as ferramentas certas. Eu acho que tem muitos benefícios a colher lá no futuro, né? Então, eu acho que para o acúmulo de patrimônio, eu acho que é muito interessante tu ter uma estratégia dessa forma. Que eu acho que a partir disso tu consegue, enfim, ir te capitalizando cada vez mais para, de repente, no futuro, tu tornar isso líquido ou até mesmo viver a partir de aluguéis de renda. Da renda, né? Quem nunca pensou nisso, né? Comprar tantos imóveis assim. Quero ter minha carteira de 30. Galera, é isso. Acho que vencemos os assuntos todos. Foi muito bom. Chegamos a 1 hora de podcast. Carol, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a tua participação. Adorei te conhecer. Agradeço de novo ao Vini e ao Zanon
pelo contato, pela ponte que eles fizeram. Rodrigo, da mesma forma, muito bom, a gente desde criança vem se acompanhando, né, de alguma maneira, e muito bom estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz, tenho certeza que vão dar aqui bons cortes, e para quem assistir inteiro vai certamente ter tirado alguns insights, algumas ideias para ajudar na decisão de comprar um imóvel ou não comprar um imóvel. E tenho certeza que foi muito útil. Nos próximos a gente vai falar sobre financiamento, vamos falar sobre consórcio, vamos falar sobre, enfim, tudo que envolve a compra de um imóvel. Então, muito obrigado. Fiquei honrado e feliz com a presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo teu convite, Matheus. Foi muito prazerosa essa conversa aqui entre nós. Eu acho que todo mundo defendeu o seu ponto, mas também a gente entrou num consenso, né? Compra móvel agora. Que o consenso é, de fato, a variável mais importante que a gente acaba tendo nas mãos, que são as pessoas. Então, muito obrigada pela essa oportunidade aqui da gente debater um assunto tão importante. Obrigada, Rodrigo, também, por estar aqui presente conosco. E, Matheus, parabéns pela trilha. Eu acho que tem muito sucesso aí pela frente. Parabéns mesmo. Eu acho que empreender, e ainda mais em algo totalmente novo, né? É ter muita coragem. Então, parabéns. Obrigado, aí. Carol. Parabéns e muito sucesso sempre. Obrigado. É um mercado que... desafiador, né, Gão? Mas assim, cara, eu fico feliz também com o convite. Né? Eu acho que é muito legal a gente se acompanhar e ver as jornadas e ver os caminhos aí que a Venda está tomando. Eu fiquei feliz pra caramba quando te vi há 2 anos, tu entrando lá na Porto 5. Porque de alguma forma, eu acho que as amizades, ou pelo menos o carinho que a gente tem quando a gente constrói lá na infância mesmo, né? Com 9, com 10, e aquela história de time. Cara, o futebol me ensinou muito, assim, por mais que tenha sido 1 ano só, 1 ano, 2 anos de Paulista lá atrás, mas ver isso e a gente tá aqui trocando ideia, falando de imóvel, falando de mercado imobiliário, falando de vida e ao mesmo tempo sinalizando essa questão do empreendedorismo, assim, né, cara? Porra, ter coragem de sair de um lugar que te dava possivelmente tudo. Foi uma decisão fácil, meu amigo. Não foi uma decisão fácil. Tu veio aqui para criar, para investir na tua ideia, para criar uma startup, para começar devagarinho, de baixo, acreditando num sonho. E eu acho que, cara, porra, o Brasil é feito disso, mas, assim, é a coragem que a gente precisa, né, para sair da cama, encarar nossos desafios, nossos medos todos os dias. Então, parabéns por isso. Valeu, Carol. Então, obrigado. Vamos por mais aí. Vamos para mais. Sempre que precisar, à tua disposição. Maravilha, galera. Muito obrigado. Valeu. Edu, Vicente, obrigado por tudo mais uma vez. Valeu a quem nos acompanhou e até a próxima.